dizendo para anotar todas as perguntas nesta agenda e no final fazer um livro de perguntas e respostas. Bom, ótima ideia. Adotei isto, já coloquei algumas perguntas aqui nessa agenda, então vamos ver até onde vai. Isso se eu não perder essa agenda. E para falar nisto, agradeço, em nome do Centro Islâmico do Paraná, este presente, essa ideia de colocarmos todas as perguntas que são enviadas para nós aqui nessa agenda, e depois, com o tempo, nós vamos preparar a resposta da melhor forma, escrita. Quem sabe aparece alguém para patrocinar a impressão dessas perguntas e respostas, ok? Bom, e para falar nisto, fala aos irmãos também, que o conhecimento, al-ilmu, o conhecimento, os sábios falaram o seguinte: o conhecimento é igual sair para caçar, ou igual sair para pescar. Vamos mudar o exemplo para pescar. O conhecimento é igual sair para pescar. Al-ilmu kasayd. Se você pega o peixe e não guarda ele num cesto, e pega o peixe e deixa escapar na água, não adiantou nada a pescaria. Da mesma forma, aquilo que você aprende, aquilo que você achou interessante, pô, é legal, vou anotar para não esquecer, anota. O conhecimento é igual caça, é igual pescaria. Depois que você pegou ele, o peixe, e se não guardar, ele escapa para a água. Da mesma forma, aquilo que você achou legal, aquilo que você aprendeu, se você não anotar, isto vai embora. Muitas pessoas, eu tenho várias cadernos de anotação. No outro momento, numa outra aula, eu vou passar para vocês o que nós fizemos. Aquilo que era falado sobre o Corão, eu fazia tipo essa agenda, um exemplo dessa agenda, eu fazia a página 1 a 20, o que era sobre o Corão, eu anotava ali. O que era sobre Hadith, anotava. O que era sobre jurisprudência, anotava. Assim por diante. O conhecimento, ele é construído desta forma. Anota. Porque não existe algo que mais engana as pessoas do que depois eu lembro. Não lembra nada. Vamos para a primeira pergunta? Bom, hoje tá legal, hein? Como sempre. As perguntas que o pessoal manda, fantásticas. Primeira pergunta. Sheikh. Salam aleikum. Aleikum salam. Podemos colocar... É que tá aqui a resposta. Espera aí. Achei a resposta. Eu anotei a resposta para não perder ela. Achei. Podemos fazer do Alcorão, pegar versículos do Alcorão, fazer quadros, estampa de camisa, chaveiro, capa de celular. A pergunta do nosso irmão, se ele pode utilizar o Alcorão sagrado, versículos, passagens corânicas, para botar estampa de camisa, capa do celular, fazer uma capa para agenda com versículos do Alcorão, fazer um enfeite com o Alcorão, fazer chaveiro com o Alcorão. Não pode. Não, a resposta é la yajuz. Não pode não. Por quê? Ah, Sheikh, mas é tão bonito. Eu sei. Claro que é bonito. Né? Só que o Alcorão sagrado, Al-Qur'anul Karim, o Alcorão sagrado, Deus não revelou o Alcorão para isto. Allah fala no Alcorão: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. E quem respeita, quem valoriza, quem consagra os símbolos de Deus, isto é um sinal de quem tem temor. O Alcorão sagrado é a palavra literal de Allah. Kalamullah, lafzan wa ma'nan. O Alcorão é a palavra de Allah. Allah fala no Alcorão em vários versículos:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. E nós fizemos descer ao Corão o livro, a mensagem, a recordação, para elucidar para as pessoas. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Taha, surata 20. E não fizemos descer sobre ti o Alcorão para que tu fique tristes. Porém, esse Alcorão é uma recordação para quem teme. E no outro versículo, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Esse Alcorão é uma mensagem para os mundos. E esse Alcorão, como o Alcorão fala, لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ. Allah fez descer um Alcorão, um livro, uma luz e um livro lúcido para encaminhar as pessoas. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Para tirar as pessoas das trevas para a luz. O Alcorão é isto. O Alcorão jamais deve ser utilizado como estampa de camisa, capa de celular. Não pode ser confundido a caligrafia árabe, que é bonita, por excelência, com o Alcorão. O Alcorão, palavra de Deus. Foi revelado para quê? Para ser lido, ser recitado, entrar no coração, refletir o seu significado, cumprir aquilo que Deus disse no Alcorão. O Alcorão foi revelado para isso. Ou será que Deus revelou um livro? Demorou 23 anos para o Alcorão ser revelado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou o Alcorão dizendo: Iqra, leia em nome de teu Senhor. As suratas foram reveladas. O pessoal, os muçulmanos decoram o Alcorão desde que foi revelado o Corão. Até hoje os muçulmanos decoram o Alcorão. Laylatul Qadr, a noite do decreto, é a noite que foi revelado o Corão. Quando faz leitura do Alcorão, faz o wudu. Decoramos o Corão, aprendemos o idioma árabe por causa do Corão. Tudo isto para botar o Corão numa capa do celular, para botar o Corão em estampa de camisa, para tatuar o Corão. Não, jamais! Jamais! Jamais isso pode ser feito. Jamais. A intenção é boa, mas não é por aí. A intenção é boa, mas não é. Não é o seu caminho. O Corão fala no Corão, لا يمسه إلا المطهرون. Somente os purificados encostam nesse Alcorão. Foi transmitido por Allah através do anjo Gabriel. Tu quer botar na capinha do celular? Quer fazer estampa para achar bonito? Não. O Corão deve ser respeitado, reverenciado. Deve ler o Corão, aprender a leitura do Corão, respeitado. Não para isso, querido. Não pode, então. Então a pergunta ao seu amigo: posso utilizar o versículo do Corão para estampa de camisa, pulseira, chaveiro, capa de celular? Não e jamais. Que Allah faça de todos nós aquelas pessoas que exaltam, respeitam e sigam o Corão. Vamos lá. Segunda pergunta. Sheikh, posso fazer a oração? Posso fazer o salat de bermuda, roupa de banho, de shortzinho, aquele shortzinho da seleção brasileira da década de 80? O pessoal da antiga está rindo. Sheikh, posso fazer o salat, a oração, com shortzinho da seleção brasileira da década de 80? Ou de bermudinha? Ou vou para a praia, posso... Bom, roupa de banho, primeiro, eu vou dizer que não. Mas antes de dizer que não pode, eu vou explicar, tá ok? Primeiro, por quê? Porque uma das condições da oração, para validez da oração, é o homem ou a mulher cobrir o corpo. Taghtiyati al-badan. Sitr al-badan. Cobrir o corpo. O homem, para a sua oração ser válida, o homem tem que cobrir todo o corpo. No mínimo, entre o umbigo e os joelhos.
Não quer dizer que você vai pegar uma toalha, tá em casa, saiu do chuveiro, eu tô com preguiça de botar roupa, vou botar uma toalha enrolada e vou rezar. Não é assim. A mulher, ela cobre todo o corpo, exceto o rosto, as mãos, e a opinião de alguns sábios, os pés. Então ela pode mostrar o rosto, as mãos e os pés. Cobre o cabelo, cobre tudo na oração. O homem, por que isso é permitido? Por que deve ser assim? Primeira coisa, irmão muçulmano, saiba que a palavra obrigação, parece que isto vem um dever de fora para dentro. A palavra, eu sou obrigado a rezar. Peraí, você reza porque acredita que Deus diz que você deve rezar. A sua obrigação, então, é mais um dever de consciência, construído com a sua fé, que você deve rezar. Portanto, essa oração não é significado. Não é, essa oração não são somente alguns movimentos e gestos sem significado. Não é igual, 6h15 eu tenho que bater o cartão. Deu. Não é hábito. Não é hábito. Por que é hábito? Você acorda de manhã, escova os dentes, lava o rosto, vai para trás, né? Isso tornou-se um hábito. A oração não é um hábito. É um ato de adoração. E por ser um ato de adoração, ele deve preceder com a intenção. E de acordo com o profeta de Deus ensinou, né? Primeiro, tenha consciência na frente de quem que você está rezando. Subhanallah, você, não é você, fiz a pergunta, mas quem está observando aqui, imagina alguém vai fazer uma entrevista de emprego. Entrevista do quê? Emprego. E chega lá só com uma tanga, uma sunga. Chega lá com um calçãozinho de banho. Tu não vai nem entrar no prédio. Entrevista de emprego, a pessoa põe a melhor roupa, passa direitinho, se arruma, faz a barba, bigode, faz não sei o que, perfume, escova os dentes. Entrevista de emprego. Cara, o salat é uma entrevista para você entrar no paraíso, que você faz todos os dias. Então, quem tem mais direito sobre você? Quem tem mais direito de você, sobre você, em estar bem apresentado, arrumado, respeitado? É Allah, Jalla Jalaluhu. Então, não relaxe nisto. Né? Vai fazer a oração, põe a roupa. Claro, não precisa, vou passar um terno, vou comprar uma... Não. Mas seja apresentável diante de Deus, naquilo que você gostaria que as pessoas gostassem, que você gostaria que as pessoas vissem você. Né? Então não pode rezar desse jeito, de shortzinho, de calção. Né? Não pode. Por quê? Porque é uma falta de respeito com o símbolo da oração. Você está na frente de Allah. Segundo, cobrir as coxas tem que estar cobertas, no mínimo. Agora, eu estou em casa, estou lá no sítio dos meus amigos, posso rezar de shorts? Se os shorts, esses shorts modernos aí que cobrem do joelho para baixo, cobrem até o joelho, pode. Mas põe uma camisa. Que o profeta no Sahih Bukhari disse, sallallahu alaihi wasallam, hadith de Abi Huraira, la yusalli ahadukum wa laysa ala atiqayhi shay. Ninguém de vós ore sem que não tenha nada cobrindo os ombros. Então, pode rezar de shorts? Pode. Pode rezar de shorts. Pode. Desde que cubra o joelho, tá? Se mostrar as coxas, cuida também. Muitos homens, se é para os homens. Muitos homens põem uma roupa apertada, já está errado, já começou errado a história, né? E quando vai rezar, fica aparecendo a parte de trás. Ou o vulgo fica aparecendo o cofrinho. Isso invalida a oração, porque essa parte tem que estar coberta. Tá bom, jovens? Tá bom, homens? Tem que cobrir as costas aqui, ó, a camisa. Tá bom? Deixa a camisa para fora das calças. Né? Vai fazer a oração, ninguém é obrigado a ficar olhando ali o cofrinho do cara. Isso quebra, invalida. Além de ser uma falta de respeito, para quem está rezando, para a mesquita, né? Tem que andar bem apresentado na mesquita. Né? Não é jogo de futebol.
Então, de shorts pode orar, mas cubra os ombros, uma camiseta, né? E a mulher, ela cobre, claro, o cabelo, cabeça, tudo, o pescoço, nossos rostos, as palmas das mãos e os pés. Então, posso rezar com aquela meu calção da seleção brasileira na década de 80? Não, não pode. Põe os shorts, tá ok? E de sunga de banho, você tá louco? Não pode não, né? Bom, vamos lá, terceira pergunta. Quero conhecer o Islã, mas não sei árabe. Quero conhecer o Islã, terceira pergunta. Quero conhecer o Islã, mas não sei o idioma árabe. Bom, primeiro, o Alcorão foi revelado em árabe. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qurayshita, Bani Hashim, é árabe. Os primeiros muçulmanos que transmitiram o Islã para o mundo eram os árabes. Mas isso não quer dizer, para que ser muçulmano, você tem que aprender todo o idioma árabe. Não. Você aprende você vai precisar, na realidade, do árabe somente aquelas frases que se repetem na oração. Anote aí. Para que precisa do idioma árabe? Para ser muçulmano. Para ser muçulmano não precisa do idioma árabe. Para praticar as orações, precisa não dar uma folha. Allahu Akbar. Anota. Allahu Akbar. Leia a surata da abertura em árabe. Allahu Akbar. Fala 3 vezes. Subhana Rabbi al-Azim. Anotou? 3 vezes. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. 3 vezes. Allahu Akbar. E o tahiyatu. Tahiyatu lillah. O que a pessoa deve pronunciar em árabe? Claro, sabendo e compreendendo o seu significado. Não dá uma folha. O Alcorão, alhamdulillah, tem tradução em português. Tem vários livros em português. Claro que quanto mais a pessoa se aprofunda no idioma árabe, mais vai criar ela terá melhores seus meios para compreender o Alcorão serão maiores. Mas não é uma condição, olha, para mim aprender o Islã eu tenho que aprender o árabe. Não. Se for assim, você nunca vai ser muçulmana. Tá? Porque o idioma árabe é um idioma complexo. E não tem escolas, não tem um IASIS do idioma árabe em qualquer cidade. Nem em mesquita tem. Imagina. Então, para você aprender o Islã, não precisa aprender o idioma árabe. Tá? Então você pega os livros Islã em Foco, os livros em português, leia, e depois, se quiser se converter, quando se converter, aprenda do idioma árabe aquilo que é o suficiente para o seu ritual religioso ser considerado aceito por Deus. Beleza? Quarta pergunta. Isso aí. Trabalho como cuidadora de idosos e de doentes. Essa irmã perguntando que ela trabalha. Ela é cuidadora de idosos e de pessoas doentes. E ela precisa, faz parte da sua profissão, ela tem que tocar neles, tem que dar banho, às vezes tem que trocar, tem que ter um contato físico. Né? O que ela faz? Primeiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o homem não deve encostar na mulher, e nem a mulher não pode ter um contato físico entre os dois sexos, tá ok? Homem não toca na mulher, e nem a mulher não toca no homem. Mas, por exemplo, se essa pessoa, ela está numa escala, um trabalho, ou é uma profissão dela, ela é profissional, claro que ela é profissional, e há uma necessidade, onde não há outra pessoa para cumprir aquele compromisso que ela tem. Por exemplo, eu sou cuidador, o homem, ou não sei como é que se chama, cuidador, ou auxiliar de enfermagem, eu não sei, num hospital ou numa clínica. Por exemplo, eu, homem, uma mulher, e tenho que trocar uma mulher, dar banho em uma mulher, e temos 2 juntos, claro que eu vou pedir, por excelência, que uma senhora faça isso por mim. E no homem eu farei isto. A não ser em casos de emergência. Em casos de emergência, daí é uma regra, é uma exceção,
E as exceções têm suas regras específicas. E eu aconselho essa irmã que trabalha de que ela é cuidadora de idosos, doentes, que ela, antes de começar esse trabalho dela diário, fale Bismillah, intencione além do seu trabalho, intencione no seu coração servir e ajudar as pessoas. Você será recompensada por esse nobre trabalho, que é de cuidar daquelas pessoas que precisam de atenção. Que Allah recompense você e ajude você no seu trabalho. Vamos terminar? Próxima pergunta. Sheikh, no Islã, pode cremar o corpo? Cremar. O que é cremar o corpo? Botar fogo. Gente, pode cremar o corpo porque é melhor para a saúde, é melhor para o mundo, não sei o que é bom. Primeiramente, Bismillahirrahmanirrahim. Não pode cremar o corpo. Não pode cremar o corpo. Não, no Islã é ilícito, é haram. Tem uma palavra que não é hadith, mas é uma palavra conhecida, ikramul mayit defnuhu. Honrar o morto é sepultá-lo. A melhor forma de homenagear, respeitar um homem que faleceu, uma pessoa que faleceu, é o enterrando e sepultando ela. Bom, o morto tem direito sobre nós. A pessoa que morreu, ela tem direito, mesmo que morto, nós temos deveres com ela, ela tem direito sobre nós. Primeiro deles, que lavem ele. Deve ser lavado. Deve ser lavado. E quem for lavar o corpo, não pode tocar as partes íntimas de quem do falecido. Não pode. Tudo aquilo que era considerado sagrado, ou respeitável, ou inviolável quando ele era vivo, vale mesmo depois de morto. Assim como não é permitido ver as partes íntimas de uma pessoa, a não ser que for do seu círculo, esposa, meu marido, esposa, filha, não pode ver quando está vivo, não pode ver também quando está morto. E quem for lavar o morto, não pode ser uma pessoa fofoqueira. Que o pior dos pecados nessa face da terra é aquela pessoa que quando lava alguém que faleceu, lava um morto, começa falar para os outros, ele morreu assim e ele estava assim. Isto é um dos piores pecados. Então, o morto tem direito sobre nós, ser lavado, perfumado, seu corpo, ser enrolado em 3 mortalhas brancas. Por quê? Quando a criança nasce, enrola ela numa toalha. Quando nós vamos embora dessa vida, enrolamos também numa toalha. A nossa vida é isto. Nascemos nus, enrolado numa toalha, e vamos em um pedaço de pano. Nascemos nus, e depois somos enrolados num pedaço de pano. E vamos embora sem roupa, enrolado num pedaço de pano. Então não é enterrado com um terno, chapéu, camiseta de futebol, nada disso. Mortalha branca. Faz a oração sobre ele. Reza para ele. E não tem velório. Não fica esperando de um dia, 2 dias, igual o funeral, velório de político, de gente famosa, 4 ou 5 dias. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, hadith está no Sahih Muslim, no Kitab Janaiz, Kitab Janaza, capítulo da oração, do funeral, capítulo do funeral, diz assim, quando morre uma pessoa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os anjos descem e falam o seguinte, apressem com ele, apressem para preparar ele para o enterro e apressem para enterrá-lo. Por quê? Se for uma alma boa, se essa pessoa for dono de uma alma boa, for uma pessoa boa, um espírito bom, uma alma boa,
é melhor encaminhar ele para outro mundo quanto antes, para ele se livrar desse mundo. E se essa pessoa foi uma alma má, uma pessoa ruim, tire ele de vossos ombros, no sentido figurado, se livre dele de uma vez. Então, quando morre alguém, lava o corpo, perfuma, põe a mortalha, faz a oração, ora para ele, enterra no chão, mas jamais pode queimar o corpo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, narrado por Imam Ahmed, Abu Daud e Ibn Majah, fala o seguinte: Kasru azmi al-mayyit ka kasri hayyan. Quebrar o osso de uma pessoa morta é como quebrasse o osso dela viva. Não quer dizer que o morto vai sentir. Não sabemos também, não dá para saber. Mas o profeta disse, para não quebrar o osso de uma pessoa morta, é como se estivesse quebrando ela viva, em relação ao respeito. Imagina então botar fogo no corpo. Não pode. Na surata 20, versículo 55, fala no Corão: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dela, da terra, vos criamos, e dela, da terra, vocês sairão para o juízo final. Dela vocês criaram, da terra vocês foram criados, e para a terra vocês retornarão, e dela serão ressuscitados. Também está na Bíblia essa passagem. Então não pode querer cremar o morto. Ele deve ser velado de acordo com os ensinamentos islâmicos, que é lavar, perfumar, enrolar na mortalha, enterrar na terra e fazer oração para ele. Vamos terminar. A pergunta é o seguinte: Sheikh, pode usar incenso? Incenso. Sim, incenso. Pode usar incenso em casa, pode perfumar em casa. Em árabe isso chama-se bahur. Bahur. Aqui na mesquita sempre tem. Estão vendo isso aqui, já perguntaram aqui o que é isso? Isso aqui é o incenso. Onde põe o incenso aqui. Pode para perfumar o ambiente. Não quer dizer incenso que perfume, bom ar, o que substitui incenso, bom ar, essas coisas aí, pode utilizar. Não traz bons fluidos. Não traz bom fluido, não tem nada a ver. Queimar um perfume ali não traz bons fluidos, não. Tá? O que traz bons fluidos é rezar para Deus. E a melhor coisa que possa trazer bons fluidos é fazer coisa boa. Muitas pessoas põem incenso, põem, como é que chama lá aqui no Brasil? Põe aquele cheiro, é para trazer bons fluidos. Que bons fluidos, cara? Sabe que traz coisa boa para sua casa? Fazer coisa certa. Não fazer coisa errada. Daí traz bom fluido, né? Mas pode usar incenso sim, no sentido de perfumar a casa. Mas achar assim, não, vou botar um perfume na mesquita assim, para a oração valer mais, minha casa vai trazer anjos, vai tirar coisa ruim. Não, isso não vale na nossa religião. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha um homem chamado Naim al-Mujammir, ou al-Mujmir. Naim, esse daí, ele tinha um incenso, comprava incenso caro e perfumava a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Bom, a última pergunta, tem mais, eu vou deixar para a próxima aula. Sheikh, o que o Islã fala sobre os dinossauros? Dinossauros, Jurassic Park, tem ou não tem? Existe ou não existe? Bom, primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala, a pergunta do irmão entenderam? Se existe dinossauro ou não. Allah fala no Corão: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E Allah criou aquilo que vocês não sabem. A criação de Allah, Allah criou várias coisas. Muito, muito, muito. O que nós sabemos é muito menos do que aquilo que Allah já criou para nós. Né?
A ciência moderna, a arqueologia, paleontologia, esses tipos de ciências, estudos, comprovam fósseis de seres maiores que nós conhecemos. Qual é o problema? Crer que existe dinossauro ou não? Não há problema algum, não é? Porque o nosso conhecimento humano, ele é gradativo, né? Ele é acumulativo e não é infinito. E nosso conhecimento, ele não é algo assim que a pessoa diz: se eu acreditar em dinossauro, estarei negando ao Corão. Não, não tem nada disso. Pode acreditar em dinossauro, acredita em ET de Varginha, pode acreditar, como é que é o nome? Patô, aquele peixe que tem lá no Belém do Pará, lá, que engravida as mulheres lá, como é que é o nome dele? Pode acreditar tudo isso daí, o boto cor-de-rosa, saci pererê. Bom, isso é folclore, claro. Mas aquilo que Deus criou, que nós não sabemos, não podemos desmentir ou não. Mas o que é mais importante de tudo disso? O que é mais importante? Achar que a Terra é redonda ou quadrada. Achar que não existem dinossauros. Eles existiram. Claro que foi bem antes da criação do ser humano. Achar que existe ET ou não, sabe de uma coisa. O fato de você saber que esses seres, essas criaturas, existem ou não, isto não impede a sua relação entre você e Deus. Tá? Por quê? Na época do Sahara, por exemplo, a eletricidade. Foi o ser humano que inventou a eletricidade? Foi o ser humano que inventou a eletricidade? Não. Estudos, pesquisas, cientistas descobriram que ela já existia, não é? Agora, uma pessoa, na época quando inventaram a lâmpada, na época que inventaram a lâmpada, se alguém naquela época dissesse, lá um aborígene, ou lá na Índia, ou aqui no Brasil, dissesse, não existe lâmpada, não pode existir, Deus iria julgar essa pessoa? Já que o cara inventou a lâmpada, você não acredita, então você vai para o inferno? Não! A crença na existência do incognoscível, desse mundo, ela não depende, quer dizer, nossa fé não depende disto. É isso que eu quero dizer. Uma pessoa diz, olha, eu desconheço que exista peixes de forma tal ou assim, ou seres lá no fundo do mar. Acho que não existe. Peixes que vivem a 10 mil metros no fundo do mar. Tá, se você acha que existe ou não existe, isto não interfere na sua relação, no seu direito com Deus, o direito de Deus sobre você. Porque se existem dinossauros, se existiram, existem. E se existirem ETs, extraterrestres, quem criou eles? Allah. Então, para terminar, a crença, achar que existe ou não um dinossauro, isso não interfere. Nem acreditar que sim, e nem acreditar que não existe, não interfere na sua relação com Deus. E Allah cria aquilo que vocês não sabem. E terminamos hoje mais um encontro de perguntas e respostas aqui do Centro Islâmico do Paraná. Aguardamos as vossas perguntas e até mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.